mesmo. E Gabriel caiu nessa como? Então, eu nasci, né, dentro do estúdio praticamente. Sua mãe, né? Minha mãe é dubladora, Olha, né? que legal. Não, e o legal é que assim, ela começou a dublar, eu já comecei meio que junto, logo na sequência. Assim, Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Quem é isso. o nome Minha da mãe sua? é Fátima Noia. Sim, sim. Ela começou a dublar ali em 94, 95, eu já tava começando a dublar também. Já tava fazendo meus primeiros Quantos anos trabalhos. isso? Tinha 6 anos, cara. Tinha uma criança, não sabia de nada, não entendia nada. Mas você começou ou você já fez algo profissionalmente? Com essa Comecei idade? profissionalmente com 6 Cara, anos. É que tem exatamente. muita coisa de voz de Muita criança pra coisa, fazer, né? Exatamente. E assim, eu peguei essa transição do analógico pro digital. Eu aprendi, eu cresci aprendendo nas fitas, na Matic, DA, e era um outro ritmo, era diferente. Foi quando foi instituído os anéis e tal, os 20 segundos da produção. Não, eu sou antes disso. Bem antes disso. Então, eu já sou ali dos anos 90, metade dos anos 90. Não. Qual que é a Mas era cidade, Gabriel? fita, eu tenho 34. 34. Eu tô com 72. 71. Eu tinha um sobrinho, claro que tenho um sobrinho. Eu era muito amigo, fiquei amigo do Martus Matias. Sabe quem é esse dublador? É a voz do Fred Flintstone. E um dia nós estávamos dublando na Audiofono Brasil e meus pais moravam na Paulista, ali do lado. E meu sobrinho estava lá. E nós subimos para fazer a hora que a gente tinha que voltar para dublar. E meu sobrinho devia ter o quê? Uns 4 anos. E o Martus entrou e falou assim: sabe quem eu sou? Vou te dar uma dica. Meu sobrinho quase morreu do coração. Traumatizou. Que não quer ouvir falar do Barbie, nem do Fred. Ficou com medo, ficou assustado. Você disse que você começa criança. Cara, o processo de aprendizagem deve ter sido complicado, um pouco menos para você, que sua mãe deve ter te dado muita força, né, nesse início. Então, era engraçado que assim, até teve uma época que minha mãe começou a dirigir dublagem, né? Eu também dirijo dublagem, né, hoje em dia e tal. E aí eu pequenininho, assim, nem tão pequenininho, meio adolescente, assim. E não era só eu, tinham vários, né? Tinha uma galerinha que dublava. E aí às vezes a gente tinha escala que era todo mundo junto. E eu percebia que minha mãe, tipo, ela tinha uma coisa que ela pensava assim, ele é meu filho, né? Então eu não posso transparecer que eu tô favorecendo ele. Então ela acabava sendo um pouco mais dura comigo, sabe? Isso é normal. Olhava ela com os outros de boa e ela comigo meio assim, eu, caralho, não, beleza, vambora, é isso aí. E ela, aí, mano, arrebentava. E é legal que quando você tem 6 anos, você não sabe nada da vida, você não sabe com 10, você não sabe nada, com 15 você não sabe nada. Então, tipo, eu não tinha uma trava na frente do microfone, eu simplesmente ia e fazia, e saía naturalmente, ficava legal, fui aprendendo, fui desenvolvendo, fazendo. Porque assim, o Gabriel 28 anos já. tem uma voz sedosa, assim, né, cara? E que a gente tá falando com o Lipe ontem, o Lipe tá com 21, né? Sim. E ele falou que ele começou, não tão cedo quanto você, mas eu acho que tipo, com uns 10 anos já tava 10, fazendo, eu né? assisti ontem E ele vocês. falou que ele ficou com medo, né, da transição, da bater a puberdade e a voz dele engrossar muito. Acabou que não engrossou muito, né? Mas a sua deve ter mudado muito. Isso rolou demais, assim. Tipo, acaba sendo épocas, né, que... Por exemplo, eu dublo há 28 anos, assim, eu nunca parei de dublar na minha vida. Então, eu cresci, assim, tem minha voz... É sua vida, né? Exato, tem minha voz registrada de pequenininho até hoje, né? E, pô, cara, demais. Isso é sensacional. É um registro, cara. Demais isso. sensacional. Você começou como ator com quantos anos? Com Desde 17 cedo? anos. 17, mas sempre quis ser ator? Sempre. É? Não, na realidade, eu queria ser músico. Quando eu vi Beatles, eu enlouqueci. Eu queria ser um Beatle. Bitomaníaco. Total. Até hoje. Meu filho é de tanto que eu ouço. Mas eu sou um músico medíocre. Medíocre. E eu senti que... Aí eu assisti Hair em 1967. Falei, meu Deus do céu, isso eu sei fazer. Nunca mais parei. Ah, que legal. Só parei agora na pandemia. Não conheci o que é ficar desempregado, cara. Não conhecia. E isso assim, eu juro que eu arrepiei agora quando ele falou, cara, porque o Mimi fala muito Sim, isso, e parecia que eu tava vendo o Mimi falar. Bicho, não, você É que a fala galera igual, assim, o Mimi é insano. Assim, eles estão ouvindo e já deve ser muito louco, É. mas conversar com esse cara Pois muito louco isso. porque assim,
a gente sabe que a profissão de ator é uma profissão muito complicada. Dificílima. Exato. E aí, assim, na sua época, mais ainda, porque hoje em dia existem muitas alternativas para atores. Sim. Naquela época não Sim. tinha. Nenhuma. Né? Nenhuma. Então, assim, você ter conseguido, que é talento, né? Sim, Uma pessoa tem, claro. né? E porque, como se fosse, você nunca ficou desempregado em todos esses... Nunca. Quantos anos? Mais 50? Eu 50 comecei- tantos anos de profissão? Eu fiz 50 anos de profissão, faz uns 4... Deve estar com 54, Aham. 55 anos de Que carreira. coisa louca aí. E muito Demais. louco, porque... E o mais louco ainda é que eu comecei com o pé direito. Como todo ator, eu comecei com companhia de teatro infantil, essa coisa toda. Mas o primeiro trabalho profissional com contrato foi em 1970 com a Ruth Escobar, numa peça que chamava-se Missa Leiga, no auge da ditadura. E a peça falava, batia forte, e a censura não percebeu a forma com que se batia forte. Como se fazia E, naquela época, de né? repente, em 71, eu estava em Portugal fazendo Missa Leiga com 20 anos. Aí fui para a África, Angola, fazer Missa Leiga. Quer dizer, eu comecei fazendo, entre aspas, uma carreira internacional. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu sabia, quando eu escolhi ser ator ou músico, eu jurei que eu jamais ia reclamar, porque eu sabia que era uma carreira difícil. Sim. E eu nunca reclamei, nem na pandemia. Fiquei 2 anos sem trabalhar, dublando, porque eu não tenho microfone em casa, então de vez em quando alguém falava, não, vem presencial, fazia alguma coisinha. A única coisa que eu fiz, dublei uma coisinha aqui, outra lá. Porque eu também não sou um cara que sou chamado demais para dublar. Então, foi o que eu fiz. Agora, em compensação, deu uma melhorada e eu, nossa, estou trabalhando a todo vapor. A todo. Estou com a série, estou com um catarse. Qual série que você tá? Eu tô com eu não posso falar. Não pode? Não Tá. posso, publicamente eu não posso falar porque tem a... Em breve. Em breve, ok. E estou com uma peça, quero aproveitar e convidar toda essa galera, se quiserem conhecer o Mimir. Eu estou todo sábado no Teatro Santo Agostinho, às 8 horas da noite, com uma peça chamada O Amante do Meu Marido. É uma comédia para se rir muito. Vai até quando? Até final de novembro. Tá. Sabe quem tá nessa peça? Ah. Pierre Bittencourt. Isso, que é o outro Mosca grande dublador. das Chiquititas. Nossa, É. se lembra? Eu lembro. Aliás, um Nostalgia, salve hein? Pierre Bittencourt. Salve, nóis, ele é Corinthians. ótimo. Onde é Vai, que é Corinthians. essa? Aqui no Teatro Santo Agostinho, Coringão? na Estação Vergueira do metrô. Tá. Aqui na aclimação. Tá. E já vou fazer a estreia em janeiro, dia 14, O Vendedor de Sonhos, com outro dublador, Matheus Carriere. Eu fui chamado agora, vou fazer o ano inteiro de 2023, O Vendedor de Sonhos. Então eu estou trabalhando muito. Ainda bem, estou tentando repor o que os se dois, perde, exato, né? Você tem uma reserva, você vai perdendo a reserva, agora é a hora de repor a reserva. De repor. Ô, Milton, deixa eu te falar. Você falou que ficou um tempão sem dublar. Na verdade, você atuou por muito isso. mais anos e a dublar foi pouco. Mas você tá tendo agora um carinho muito diferente, presumo eu, do que você sempre teve na sua carreira. E é uma galera muito jovem, né? Que tá Cara. chegando agora. Como que é essa renovação pra você? Tipo, Cross, foi uma grata surpresa, cara. Sabe por quê? Primeiro, eu não sabia o fã-clube que tem dublagem. Sim, Eu hoje em dia desconhecia. tem. Eu não estou nesse universo, eu desconhecia. E apareceu o Mimir para mim, que foi um teste que eu fiz, aprovado provavelmente pela América. Também foi uma outra surpresa, porque eu não fui lá para fazer isso. Eu fui com o Matheus Carriere, aproveitei e fiz um registro de voz na Maximal. E, para minha surpresa, eles mandaram e alguma, sei lá, foi ótimo. Tem que ser, quando as Foi coisas o têm que primeiro ser. personagem que eu fiz, dificílimo fazer um Mimir de cara assim. Bom, mas não importa. E aí eu percebi essa molecada que é enlouquecida por dublagem. E eu adoro isso porque eu bebo dessa juventude, eu bebo dessa Te molecada. dá energia. Claro, não, mais do que isso, cara. Não me deixa envelhecer. Sim. Entendeu? E eu, na estreia do Amante do Meu Marido, tinha uma galera enorme de uma molecada que foi lá para ver o Mimir. Porque assim, ó. Aí os caras me adicionam no Instagram, cara, manda um salve, e eu mando mesmo. E aí, cuzão? O cara fica louco. Muito bom. O cara fica louco, obrigado. Meu amigo não vai nem. Porra, eu chamei ele de cuzão, ele adorou. incrível, é um evento. pro É um cara. evento, cara. Eu tô adorando isso.